Oiê, tudo bom? Aqui é a Fernanda Vidigal com vocês de novo, respondendo primeiro perguntas. Então, esse primeiro vídeo de hoje vai ser em cima de perguntas que ficaram parecidas. Então, eu vou aproveitar e vou juntar todo mundo. Então, veio a pergunta, o tarô é maligno? Tarólogo tem que ser um ser especial, alienígena, com dons superiores? Tem que ter um ritual de iniciação ou ser uma pessoa, né, de uma conformidade diferente? Aí vai repetir uma outra pergunta, se o tarô seria amaldiçoado ou uma maldição, enfim. Juntando essa conversa toda, se ele é do mal, se ele é errado e coisas desse gênero. Então, assim, vou falar que tarô é um conjunto de cartas feitas de papel, cartolina ou algum gênero de papel grosso, com 78 cartas. E o coitadinho não faz nada, né? Ele é absolutamente apenas um jogo de baralho, gente. Pronto. Então, o baralho que de jogo também é nefasto, pecado. Tá. Então, qual é a prevenção aí? A prevenção é que a gente usa o tarô como uma linguagem oracular, que significa uma linguagem para entrar em contato com o que nós temos em volta, que durante muito tempo não tinha um nome, então a gente poderia chamar de divindade, Deus, né, inspiração, galáxia, cosmos. E hoje a gente tem uns nomes bacanas também que entraram para a jogada: campo morfogenético, malha quântica, o Torus e assim por diante. Seja uma linguagem mais rebuscada e científica, seja uma linguagem do tipo antiga, o que essa conversa entre um humano que tenha sensibilidade, percepção, um bocado de conhecimento, então muitas das vezes são pessoas que tiveram curiosidade, foram estudar, ou eram estudados, ou eram curiosos, enfim, e foram usar essas cartas, então, diferente de um jogo, de uma forma de conversar com o futuro, ou o possível futuro, ou uma das facetas do futuro, que hoje a gente tem a teoria dos multiversos, multifuturos, multi-histórias, multipossibilidades. Então vamos supor que essas pessoas conseguiam entrar em contato através do olhar para as cartas, que são imagens. Essas pessoas têm uma percepção, uma sinestesia, uma sensação, uma visualização de algo sobre a pessoa que está ali na frente, e aí isso é conversado dessa forma, que era a predição de futuro. Então, assim, começa falando sobre o futuro da pessoa, sobre, lá no princípio, tanto com os primeiros tarólogos, as pessoas que liam, e aí eu recomendo, vejam um filme que se chama O Violino Vermelho. Eu acho que é uma das poucas presenças sensatas, claras, de onde andava o baralho de tarô, né? Ali, por exemplo, numa cozinha da casa, num tempo muito antigo, e de repente uma pessoa simples, com uma cozinheira, né, faz uma leitura, faz uma previsão, um olhar sobre as cartas e sobre a vida da patroa. E o filme discorre em cima disso, é belíssimo, muito interessante, muito bom. Porque era isso que acontecia, né? Abriam-se 2, 3 cartas, nada mais do que isso, e inspirada nessas imagens, a pessoa fazia uma leitura, levantava uma história. Algumas pessoas eram muito boas, então por isso mesmo criaram fama, como a Madame Lenormand, que vai criar o seu próprio baralho, porque ela era muito boa. Assim como muitos passaram e não marcaram a história, né? E claro, dentro do próprio tarô, você vai ter um conjunto, vai ter o Etela, vai ter... Nossa, tem várias figuras responsáveis pela fama do tarô, principalmente lá na França. Então, o tarô é maligno? Não, o tarô não é maligno, o tarô não é nada, é um conjunto de cartas. A atividade, né, de se valer do tarô para ler o futuro é maligna? Se você simplesmente vai só ler o futuro, né, o futuro é feito no agora, em boa parte, né? E também naquilo que já foi feito, que foi plantado, semeado, como é que eu plantei, como é que eu semeei, como é que eu organizei. E o futuro é composto de várias, como se fosse uma cozinha mesmo, né? Vários ingredientes para um prato extremamente complexo, rebuscado e diferente,
que é a vida de um ser humano. Então eu sempre gosto de imaginar que por mais que hajam forças enormes, né, forças de um planeta, quem sou eu no meio de 7,7 bilhões? Eu sou um umzinho muito pequenininho. Que força eu tenho no meio disso tudo? Segundo o efeito borboleta, segundo a não localidade, por incrível que pareça, esse pouquinho que eu acho que não vale nada, ele é importante. Então eu componho alguma coisa com o todo e o todo compõe alguma coisa comigo, mesmo que eu não perceba, porque é grande demais para eu perceber. Então o tarô é maligno? Não. Eu não me considero uma pessoa maligna por usá-lo. Né? São muitos anos ao lado dele. No começo, por conta da minha base católica, das minhas convicções de criação, né? Falar que eu era tarólogo era muito chato, era muito constrangedor, constrangia a minha família, as pessoas próximas. Me lembro das minhas colegas me ligando, e isso porque eu estava só estudando astrologia ainda, o tarô ainda não era tudo isso. Me ligando a cada bula papal em que um papa falava alguma coisa contra ou negativamente com relação à astrologia, ao tarô, às práticas de leitura de futuro, e que era pecado, e etc, etc. Né? Elas me ligavam apavoradas, abandona, larga a mão. E aí eu fui criando novas convicções, e ao longo do caminho eu sou muito grata a praticar com as cartas o trabalho que eu faço, a leitura, o aconselhamento, a conversa com as pessoas. Nesse momento, inclusive, do isolamento, mais grata ainda de poder me comunicar com o universo silencioso, que já é silencioso, né? O ser humano é uma caixinha preta de avião. Nunca saberemos o que está lá, ou tudo que está lá. É muito maior, é muito mais intenso. Podemos trocar com pessoas que são íntimas a nós, mas o que está lá dentro, né? O que rola aqui dentro, só eu vejo, ouço, sinto, percebo. E isso é bem individual, bem particular. E quando essa caixinha preta, quando ela consegue ter uma comunicação, ou se vê assistido, ou se vê comunicando com alguém que fala dela sem nunca tê-la visto, isso é mágico. Então, nesse sentido, eu diria que o tarô é uma revelação. A cada leitura eu agradeço o encontro com a pessoa, agradeço o encontro de ter encontrado nas cartas um veículo de conversa, de aconselhamento, de crescimento para mim, para outra pessoa. A sensação de estar promovendo um momento terapêutico, um momento de grande às vezes não de satisfação não, tá? Porque eu sou às vezes aquela taróloga que diz assim, eu sinto muito, mas esse assunto que você quer tanto parece tão longe, tão distante, ou não vejo nada, né? Muitas vezes a frustração do outro gera para o outro um pequeno movimento de resiliência, no sentido de que, uau, deixa eu olhar diferente isso, né? E compor de uma outra forma. Ou muitas vezes essa pessoa simplesmente fechou lá quando desligamos e disse, ela não acertou nada e tudo certo. E aí de repente passa o tempo. Eu gosto muito que as pessoas gravem as leituras, acho importante esse encontro ser gravado. E ao longo da vida eu fui me habituando que de repente passa um tempo, essa pessoa desaparece, um dia ela reaparece do nada ali, você fala, nossa senhora, essa pessoa faz tanto tempo, né? Que será? E muitas vezes essas pessoas viraram para mim, claro, presencial, São Paulo, né? Enfim, nos vários lugares da vida, e diziam assim, olha, eu saí daqui meio, sabe, desacreditando de você, né? Porque você não me agradou. Então, uma das coisas que eu coloco com clareza, tarólogo não foi feito para ficar agradando, não. Né? De ficar lendo aquilo que a pessoa quer ouvir. De falar apenas aquilo que ela quer ouvir. Ah, mas não tem um namorado aí? Mas só tem porcaria.
É isso que você está querendo? Então tá tranquilo. Se é isso que você está querendo, então beleza. Tá tudo passante. Então, às vezes a clareza com que você apresenta, qual é a energia que você está realmente dispondo nesse assunto que você quer tanto ver? Ou outras coisas, por exemplo, não, porque é essa pessoa que eu quero, então, mas a vida não é supermercado, bem. E mesmo quando a gente quer muito alguém, lamentavelmente esse alguém às vezes não é seu, passou por você, né? Ou é um karma e é algo que realmente não vai lhe caber, ou não é possível, enfim, várias coisas. Então eu vejo hoje, na minha linguagem de tarô, muito mais terapêutico e de confiar muito hoje no que as cartas me apresentam e não no que eu acho da vida. Nossa, muitas vezes eu mordo a língua porque eu pensando, assim, a pessoa fala um negócio, a Fernanda pensa uma coisa, a carta diz outra. Bora lá pra carta. Né? Eu largo mão de mim. Isso é a única coisa que eu aconselho. Agora, dizer que o tarô é do mal, não, o tarólogo pode ser mal. Né? Atrás desse conjunto de 78 cartas pode ter uma pessoa do bem e pode ter uma pessoa do mal. Lamentavelmente, vai ter sempre isso, acho que em tudo na vida. A gente que acha que tudo pode ser lindo, maravilhoso, mas a gente vive o bem e o mal desde que a guerra dos mundos, ou desde que o mundo é mundo, desde que Adão e Eva caíram lá do paraíso, né? Desde o pecado original, ou até antes. Até antes, tem tantas teorias sobre isso. Mas o bem e o mal caminham juntos. Então, onde pode ter o mal, o malévolo ou o demoníaco? A pessoa que está lendo pode estar sendo inspirada pelo bem, como pode estar sendo inspirada pelo mal. Se houver uma convicção sobre inspiração na hora de você estar fazendo a leitura das cartas. Se não tem uma convicção de inspiração, se é transpiração em cima das cartas, que para mim foi muito mais a transpiração quando eu começo, que é lendo, estudando e jogando para amigos e tentando decorar e levando para reunião e vamos lá que eu vou aprender isso aqui. Né? Eu vou colocar tudo dentro da minha cacholinha, que é meio loira, então ela, de vez em quando ela não guarda umas coisas, eu tenho uma dificuldade imensa para guardar números, assim, no sentido de tempos e idades, ou para guardar nomes exclusivos, nome, sobrenome, SIC, RG, nossa, muito difícil, né? Quando eu era professor eu colocava umas figurinhas para eu gravar quem era quem. Então, quando você não tem isso, né, não tem essa história da memória clara para ficar defendendo pontos e assuntos, o tarô apenas me reserva a bem-aventurança de olhar e tá lá, aquilo é aquilo, né? Então a gente conversa sobre aquilo. E os meus julgamentos, minha cultura, meus valores, eu fui fazendo assim. Não significa abrir mão. Eu só fui deixando eles um pouco de lado, porque tem pessoas de outros mundos, de outras circunstâncias, de outros eventos, e eu fui aprendendo a ler quem chega do jeito que é. Né? Todos são humanos como eu, todos na escala de evolução, de crescimento, todos buscando alguma coisa, pode ser buscando a vida material, pode ser buscando a vida espiritual, um norte, um amor. Todo mundo está sempre buscando quase as mesmas coisas, é tudo bem igual, né? É fogo, terra, água e ar. Então, nessa pergunta, já estão aí 13 minutos, eu acho que eu respondi. Sobre ritos, rituais, ou espiritualidade acoplada às cartas, de novo, é uma questão do tarólogo. Se o tarólogo tem convicções religiosas, espirituais e o seu conjunto de crenças, vai invadir a leitura? Claro que vai. Claro que vai. Como é que eu vou falar de alguma coisa? Baseada no que eu falo das coisas? Baseada lá em toda a minha estrutura, história que eu carrego, que veio da minha mãe, que veio do meu pai, que veio dos meus avós. Então, esse percurso todo é minha bagagem de conhecimento e experiência, herdado, genético, colocado, as escolas que eu frequentei, os cursos que eu fiz, as pessoas que eu encontrei. Então, isso sim pode ser do bem, isso sim pode ser do mal, né? Porque aí cada um com a sua escolha também, daquilo que deseja sobre a vida. Né? Então, assim, sinceramente, tarô não é demoníaco, não é diabólico e não é do mal. Da onde vem essa crença? Da cristandade, da perseguição de todos os alquimistas, de todas as benzedeiras, de todas as rezadeiras, de todas aquelas ou aqueles que trabalhavam com outras ferramentas mais naturais ou mais
oraculares, porque falavam com o que era o alto, ou o cosmos, ou o divino, e tentavam aconselhar as pessoas, os reis. Normalmente sempre foi gente chique que era aconselhada. Sempre foi uma coisa mais difícil para as pessoas simples, né? E eu recomendo pelo menos uma leitura de tarô na vida para todo mundo, nem que seja para dar risada, nem que seja para pegar um tarólogo ainda muito no começo, ou alguém muito simples, e ser surpreendido, inclusive, né? Dá para ser super surpreendido por alguém falando de você, e você assim, mas como é que você sabe disso? Então também tem as habilidades do tarólogo, que abre o seu portal de conhecimento interior, abre a sua paranormalidade, a sua percepção, e os seus 5 sentidos ficam muito aguçados. E minimamente eu acho que quase todo tarólogo é um empata. Então ele cria uma empatia, ele sente uma empatia pelo universo do outro e rapidamente ele sabe da vida do outro. Isso são habilidades, né, parapsíquicas que o humano tem, que a gente no Brasil desenvolve pouco campo de pesquisa sobre isso, outros países são melhores. Mas assim, não tem nada nem sequer do colocar, é espiritual. Eu poderia olhar e dizer, não, isso é parapsicológico, por exemplo. Né? E tem coisas que são exageradas. Tá? Então fica aqui, o primeiro papo de hoje é sobre isso, né? O Curu já está acordado. Então, falando sobre essa pergunta. Então, o tarô é do bem, o tarô é uma coisa muito bacana de se estudar, te torna uma pessoa minimamente culta, super interessada na vida do outro, um terapeuta bom, poderia estar sendo usado na mão de psicólogos também, na minha opinião, mas dos terapeutas em geral, dá para usar tarô numa boa, né? E de quem conhece pouco, ou de que fica com pouca compreensão, né? Busca mais, vai mais além do que as limitações, deslimita. Eu falo que eu incluo tudo, até o próprio os arcanos menores e os baralhos ciganos ou da Lenormand e tal. Quem tem esse viés de olhar, eu acho que também deve ser do bem. E também tem uma percepção muito legal do que está acontecendo no aqui e agora, e fazem leituras incrivelmente bacanas, sabe? Soluciona a questão que está ali interna da pessoa, ajuda a pessoa a confabular a sua caixinha preta. Então, eu acho o tarô do bem, eu acho o tarô legal, e claro, né, sou taróloga, vou ter que defender minha vassoura, meu chapéu de bruxa, a verruga no nariz, eu tenho que dar um jeito de dizer que é do bem. Não, é do bem, eu sou uma pessoa normal, comum, né, apesar de todo mundo achar que não, tem um bloco de pessoas aí que não, sempre teve, não é novo, tá? Então, assim, leva de boa, tá? Beijo no coração de todo mundo, até o próximo vídeo. O like... E se inscreve no canal, vai lá.